Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vocês estão bem? Espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, missionário Marcos, também professor bíblico. Estou aqui com esse canal, o objetivo desse canal é que nós alcancemos o maior número de pessoas para estar estudando com a gente nessa pequena e grande escola bíblica, né? Porque pequena porque é uma telinha pequenininha, e grande porque nós não sabemos a dimensão para onde vai os vídeos, né? Vai em lugares que nunca imaginamos estar, né? Graças a Deus, né? Então, vamos para mais um vídeo aqui no canal. O outro vídeo que a gente fez falou sobre a procedência da Bíblia Sagrada, e agora nós vamos falar sobre a criação, como Deus fez tudo, o universo, né? O planeta Terra, né? Se ele fez, se ele pôs a mão, ou se ele falou alguma coisa, enfim, que forma Deus fez, né? O nosso planeta, né? E todos os seres viventes, né? E nessa questão também tem uma dúvida, né? Tem pessoas que falam que nós viemos uns falam que nós viemos do jardim zoológico, outros falam que nós viemos do jardim do Éden. E aí, você veio de onde? Jardim zoológico ou jardim do Éden, né? Até assim, acaba se tornando um motivo de riso, né? Mas é verdade, parece uma piada, né? Mas infelizmente tem isso aí, né? Tem várias teorias, né? Tem várias teorias. Mas a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A Bíblia pergunta e a Bíblia responde. Então vamos deixar que a Bíblia nos responde, né? Então, ou seja, essa e outras perguntas nós vamos ver a partir de agora. Tudo bem? Então, antes da gente começar, vamos fazer uma prece. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Joia? Querido Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais um estudo. Pai amado, obrigado pela sua oportunidade que o Senhor tem nos dado. Abençoe a mim, que o Espírito Santo me guie, me dirija, e que tudo que vem falar aqui, que seja para toda a honra e glória, Pai. Pai amado, também abençoe todas aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, que o Senhor ali enche o coração delas, enche a mente dela com o Espírito Santo, e que nós possamos, Pai amado, sermos não só ouvintes da Tua Palavra, mas também praticantes da Tua Palavra. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Vamos pro vídeo. A pergunta é: como que a Terra foi criada? Como que a Terra era antes da criação? Será que ela tinha algum formato? Será que ela não tinha formato nenhum? Como que era a Terra, né? E nós vamos entender agora. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis, né? Só essa folhinha aí na frente aí. Passou as primeiras folhinhas aí, já tem Gênesis. Primeiro capítulo de Gênesis, né? Nós vamos entender como era a terra. Gênesis capítulo 1, versículo do 1 a 2. Não, perdão. Só o versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Aí, agora nós estamos entendendo como era que a terra era. Ela era o quê? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície, né, das águas. Então, ou seja, não tinha terra, era só água, né? E eu acredito que seja água água salgada, né? Porque água doce ainda hoje tem pouca, né? Então, naquele tempo eu acredito que tenha muita água salgada, né? Ou seja, o mar, né? Agora nós vamos entender um pouco mais como Deus formou todo o universo. Nós vimos que a terra era sem forma e vazia. Agora vamos ver como que ele foi formando, né? Hebreus 11, vamos lá em Hebreus 11,
capítulo 11, versículo 13. Hebreus está aí bem próximo, acho que de Tiago, se não me engano. Antes de Tiago. Isso. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, ou seja, o livro de Hebreus, ele fala muito sobre fé. Pela fé Abraão viveu, pela fé Moisés viveu, pela fé, pela fé, pela fé. Todos os nomes que estão aqui em Hebreus é pela fé. E nós também podemos nos colocar no livro de Hebreus, porque pela fé nós estamos vivendo, né? Então, como se diz, lá em Gênesis era sem forma e vazia. Nós não estávamos lá, nós não sabemos se era sem forma, com forma, como que era a terra, nós não sabemos. Mas, pelos homens que escreveram esse livro e pelo autor que nós conhecemos, que é Deus, então pela fé nós acreditamos que seja, pela fé nós acreditamos que seja isso mesmo. Tudo que Deus falou foi acontecendo, né? Então, vamos ler Salmos 33, capítulo 33. Nós vamos entender um pouco mais aqui em Salmos. Volta aí, está quase no meio da Bíblia. Capítulo 33. Salmos, capítulo 33. E o versículo 6 e 9. Todos acharam? Misericórdia? Oh, amém. Que Deus abençoe. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Uau! Aqui é interessante, meus amigos, que não foi só o planeta Terra que Deus fez com a boca. Aqui ele pincela os céus, também ele fez com a boca. Aqui ele também pincela, fala assim, no capítulo, no versículo 7, né? Versículo 6 aqui, ó. E os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, ou seja, até o exército dos santos anjos, Deus falou e tudo aconteceu. Olha a poderosa palavra de Deus, né? Então aqui nós podemos ver o quê? Que mediante a sua palavra, tudo que Deus falou foi acontecendo. Haja isso, aconteceu. Haja aquilo, foi acontecendo. Tudo através da sua boca, tudo através da sua palavra. Por isso que hoje nós temos que tomar cuidado com nossa boca, com nossas palavras. Porque palavras têm poder. Porque tudo que Deus lançou de palavra aconteceu. E nós somos semelhantes ao Criador. A criatura semelhante ao Criador. Então tudo que Deus falou se fez. E tudo que nós falarmos também se acontecerá. Porque nós temos também toda a autoridade que Deus nos deu. Amém? Então, tudo ele foi falando, foi acontecendo. Vamos voltar lá em Gênesis, para nós entender quem participou do ato da criação. Teve pessoas que participou do ato da criação. Então agora vamos entender quem são essas pessoas que participaram do ato da criação, né? Gênesis capítulo 1, do 1 ao 2. Todos acharam? Amém? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então vamos ler até o 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Então, ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi a luz. E Deus falou com a luz: haja luz. E assim aconteceu, né? Então,
É, então, quem estava pairando sobre as águas, da face da terra, do abismo, né? Era o Espírito Santo. Então aqui temos duas presenças: Deus, o Pai, e o Espírito Santo. Mas será que teve mais alguém que contribuiu? Teve mais alguém que ajudou? Só fala de duas pessoas aqui, que é Deus o Pai e o Espírito Santo. Então agora nós vamos lá para João, capítulo 1, do 1 ao 3. João, vamos ver o que João vai falar para nós. Abre aí, João, depois de Lucas. Primeiro capítulo de João, e versículo 1 ao 3. Do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja Deus. Então aqui tinha o que? 3 pessoas. Descobrimos que tinha 3 pessoas no ato da criação de todo o universo, né? Deus o Pai, aí lá em Gênesis o Espírito Santo, e agora em João fala quem? O Deus o Filho. Então Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A Trindade, a divindade, né? Estava no ato da criação, né? Então eles trabalharam em família, trabalharam em união, né? Agora nós vamos ver como que Deus fez o planeta, Deus fez o universo, Deus fez o planeta Terra, tudo com sua palavra. Agora, como que foi? Ele fez tudo de uma vez, no mesmo dia, ou teve vários dias, ou ele pôs a mão? Agora nós vamos ver como que ele foi fazendo dia após dia. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ver dia após dia, do versículo 3 ao 5. Diz assim: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, havendo tarde e manhã o primeiro dia. Viu? Então Deus fez o quê? Deus fez a luz, Deus fez o dia e Deus fez a noite. Então, ou seja, a luz era uma, o dia e a noite Deus separou e cada um ficou na sua ordem, né? Agora vamos no versículo do 6 ao 8. Vamos ver o que mais que Deus criou, 6 ao 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e a água sobre o firmamento. E assim se fez. Então, o 8. E chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Então aqui, o que nós percebemos que Deus fez? Ele criou o firmamento, ele separou as fontes das águas, né? Então, como se diz, Deus só foi falando e foi acontecendo. Então vocês percebem que Deus não foi pondo a mão, Deus foi falando tudo com as suas palavras, falou e foi acontecendo, falou e foi acontecendo. E houve tarde e manhã, e viu Deus que tudo era bom, né? Deus achava tudo isso bom, ele fazia e ele não ficava igual às vezes a gente faz, né? Fazemos algum trabalhinho, não dá certo, a gente reclama, ou quando dá a gente não fala nada, mas Deus não, ele cada dia ele foi fazendo e ele achava bom e ele ficava satisfeito, né? Agora vamos ler o terceiro dia. O que ele fez no terceiro dia?
versículo 9 a 12. O terceiro dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e a árvore que dava frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Uau! Então Deus ia fazendo e, como se diz, e ele ia dizendo, isso é muito bom, isso é muito bom, glória a Deus, né? Aleluia. Ó, então ele formou grandes, o que? Separou, né, na verdade, separou a terra e os mares e criou o que? As vegetação, né? Aqui a Bíblia fala, né? Isso é o quarto dia. O terceiro dia. Agora vamos para o quarto dia. O quarto dia é do 13, versículo 13 a 19. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E seja para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. O versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. O versículo 18. Para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, hein? Você viu? Então aqui Deus fez os astros, o sol, a lua, as estrelas. Meus queridos, para vocês terem uma ideia que Deus está, o tamanho de Deus, tem uma estrela, são centenas de milhares de estrelas, mas uma estrela é maior que o sol, né? E olha que o sol, ele é muito grande, ele é maior que o planeta Terra. Para você ver a dimensão de Deus. E Deus falou e tudo se fez com a sua palavra. Olha só, hein, a dimensão que é nosso querido Pai. Aí o quinto dia, o que será que Deus fez no quinto dia, né? Agora vamos no versículo 20 a 23. Fala assim: disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Uau, Deus é bom, né? Então aqui Deus criou o que? Mais marinhos, os peixes, né? E os animais que vivem também, as aves, né? Que vivem também ali no mar, né? Sobrevoando ali, né? Então Deus criou tanto na água quanto no céu, né?
E Deus disse, isso é muito bom, para você ver que tudo que Deus ia fazendo, Ele ia se contemplando. E a gente podemos ter uma noção, uma ideia de Deus ali sorrindo, de Deus ali contente, de Deus ali dizendo, olha, realmente isso ficou bom, né? Isso ficou bom. E Ele contente, né? Como quando a gente faz alguma coisa no trabalho, que a gente fica satisfeito, a gente olha assim, fala, nossa, como eu fiz isso, como ficou bom isso que eu fiz, né? Isso ficou muito bom, né? Então Deus é a mesma coisa, né? Agora vamos para o sexto dia. Vamos ver o que Deus criou. Versículo 24. Vamos lá, até o 26. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais silvéticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, né, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Bom, bom. Deus é maravilhoso. Agora vamos ler o 31, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Os animais no sexto dia. Mas ele fez algo a mais também no sexto dia. É o que eu tô... Vamos ler o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E a imagem o Deus criou. O homem e mulher os criou. Uau! Então não foi só os animais que Deus criou no sexto dia. Também criou o homem. Mas também não só o homem. Deus foi lá e criou uma companheira, né? Para ele. Como Deus é bom. Agora vamos lá no capítulo 2 de Gênesis. Do versículo 1 e o 3. Ali no comecinho. Fala assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, fizera. Amém? Glória a Deus. Então Deus poderia ter feito até o sexto dia, ter parado por ali. Foi, não, tá ótimo, tá bom, vamos parar por aqui. Mas por que Deus fez o sétimo dia? Por algum motivo. Ele fez o sétimo dia por algum motivo. Só que, como se diz, tá, o sétimo dia, porque faz parte do ciclo da semana, bacana. Mas por que Deus descansou no sétimo dia? Porque Deus abençoou o sétimo dia? Porque Deus, ele santificou o sétimo dia? Então ele fez três coisas importantes nesse sétimo dia, né? Esse é um assunto, é um outro tema que nós vamos falar lá na frente, né? É como eu disse, é uma série de estudos. Então eu espero que você não perca nenhum, porque esse assunto nós vamos estar falando dele mais lá para frente, em outros vídeos. Mas aqui Deus fez o sétimo dia e Deus descansou, não porque ele estava cansado, né? Porque ele falou com a sua boca, mas Deus também, ele abençoou. E ele também santificou, ele separou o sábado de todos os dias da semana, né? Então, aqui nós vimos, passo a passo, acompanhamos os dias da criação, né? Agora, como que Deus fez o homem? Tá, aqui ele falou que criou o homem e a mulher, mas como que ele fez? Ele fez com a mão, ele fez com a boca, ele soprou, ele... como que ele fez, né? Vamos entender agora como Deus fez o homem, né? E a mulher. Aqui Gênesis, vamos lá, capítulo 1, 26. Fala assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Uau! Deus é bom, né? Então, Deus fez o homem conforme a sua imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus, do Pai, do Criador, mas não a forma física, né? Que nós não sabemos como é o Pai, ninguém conhece, ninguém na Bíblia viu o Pai, mas nós, como o caráter do Pai, nós somos semelhantes. Então nós temos que ser semelhança ao Pai, a Deus, no caráter, né? Então vamos continuar aqui, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Tá acompanhando? Vamos acompanhar aí. Misericórdia não, tem que falar amém. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Uau! Show de bola! Como Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Deus fez um boneco. E aí aquele boneco formado, Deus fez o quê? Soprou nas suas narinas. Então, ou seja, Deus usou as mãos, e Deus também usou seu fôlego, soprou nas narinas. E ali ele passou a ser, aquele boneco, uma alma vivente. Então, ou seja, nós somos uma alma vivente. É outro assunto que nós vamos estudar lá na frente, é relacionamento de alma, relação à alma, né? Então, hoje nós sabemos que nós somos almas viventes, né? Então agora vamos ler no versículo 18, do capítulo 2, versículo 18. Acharam? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, verso 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costa que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Não, vamos continuar até o 25. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus é tremendo, né, irmãos? Então, ou seja, Deus fez os animais, Deus fez o homem e falou para o homem cuidar de todos os animais ali. O homem cuidou de todos os animais e também deu toda a autoridade para Adão pôr nome nos animais, cuidar dos animais. Só que Adão percebeu que todos tinham um companheiro, todos tinham uma companheira, e ele sozinho. Ele é o único, né? Sozinho. O que Adão fez? Adão, ele se sentiu triste, se sentiu sozinho, solitário. E Deus fez ele cair num sono, e da costela de Adão, Deus tirou a sua companheira, a Eva, né? E ali, Deus uniu os dois. Então Deus fez o Adão descansar, tirou da costela de Adão e fez a Eva. E ali, os dois, agora era uma só carne, né? Então, deixa os pai e mãe e vai se unir com a sua mulher. Deus deixa bem claro, né? Então, aqui nós vimos o quê? Que o homem veio do pó da terra, o homem é uma alma vivente e a mulher veio da costela do homem, né? Agora,
tá, Deus fez eles, agora Deus dá um presente pro casal. Que presente é esse que Deus dá pro casal? Agora nós vamos ver aqui em Gênesis. Aqui em Gênesis 2, do 8 ao 15. Gênesis 2, do 8 ao 15. Deus dá um presente pro casal. Acharam? Um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éder para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pinsom, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos parar por aqui, eu acho que eu fui ter demais, até o 15, né? Então, ou seja, tomou o Senhor Deus o quê? O homem e colocou no jardim do Éder. Então Deus fez o quê? Que presente Deus deu para o casal? Deu um jardim para eles cultivar, deu um jardim para eles morar, deu um jardim para eles ali se formar sua família, vamos dizer, procriar a terra, né? Essa é a verdade, né? Então, formar sua família, né? Então Deus deu para o casal, que presente? Foi um jardim. Só que, para viver nesse jardim, para ter uma vida, vamos dizer assim, sem pecados, sem luta, sem dor, sem sofrimento, lógico, eles cultivavam, eles trabalhavam no jardim. Não trabalhava igual a gente trabalha hoje, mas ali cuidava do jardim, né? Mas eles tinham uma condição para permanecer ali naquele jardim. Então Deus deu aqueles presentes para eles, os animais, a natureza, o jardim, deu a mulher para eles, para ele, deu o homem para ela, mas ali Deus deu tudo isso com uma condição. Qual seria essa condição? Nós vamos ver agora que condição era essa, né? Aqui no capítulo 2 mesmo, do 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então, ou seja, de centenas e centenas de árvores no jardim, uma no meio do jardim, eles não poderiam tocar, não poderiam comer, né? Essa é uma regra de Deus pôs ali, uma norma, é uma condição. Vocês vão ficar aqui no jardim, vocês têm tudo que vocês querem, só que essa é a condição, né? E essa árvore não é uma árvore, não é um fruto maçã, como muitos dizem, né? É um fruto, né? A Bíblia não fala que é uma maçã, mas é um fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, né? Por quê? Porque certamente, no dia que eles comeres, certamente eles morrerás, né? E eles, não é que eles iam morrer imediato, é porque eles iam conhecer o quê? Eles iam conhecer ali o sofrimento, a morte. Eles não iam morrer imediato, que de fato eles não morreram imediato, mas ali eles iam começar a conhecer a dor, né? O sofrimento.
E, como se diz, a partir do momento que eles desobedecem a Deus, aí vem toda a consequência. Mas até então, a condição era essa do presente. Vocês vão ficar aqui nesse paraíso, só que sobre uma condição, de não comer nem tocar nesse fruto, né? Tinha alguma coisa no fruto? Não, não tinha nada no fruto. Era um fruto normal, era um fruto comum, né? Mas o que tinha no fruto era o símbolo. Era o que? Era o símbolo da obediência. O símbolo do que? Do não, né? Percebe que Deus tudo pede alguma coisa para nós, né? De 7 dias a semana ele pede um. De 100% do nosso salário, ele pede 10, né? Então sempre Deus está pedindo 10% para nós, né? De todo o nosso tempo, ele pede 10. Então tudo ele está pedindo uma porcentagem. É porque ele precisa do nosso dinheiro, ele precisa do nosso tempo, ele precisa... Não, Deus não precisa nada disso, né? Ele precisava alguma coisa do casal, relação à árvore? Não, não precisava. Mas porque Deus falou não comerás desse fruto? Porque ali Deus quer testá-los. Deus queria ver até onde iria a obediência deles. E hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. Deus quer ver até onde vai a nossa obediência. Deus quer ver até onde nós vamos, o nosso grau de curiosidade. Até onde nós vamos, o nosso grau também de desobediência a Deus, né? Então quando Deus pede 10ª parte de tudo na nossa vida, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso pão, do nosso dinheiro, de tudo, nosso tempo. Então ele quer ver até onde vai a nossa obediência, porque tudo é dele. O teu salário, o meu é tudo dele, a minha vida, a sua é tudo dele. Então ele só pede 10%. Por quê? Porque ele quer ver aonde está o nosso grau de obediência. Até onde vai a nossa obediência para com Deus, né? Até aqui tudo certo? Deu para entender? Compreendeu? Então esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês gostem. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de pôr os comentários aí, que eu vou respondendo cada um dos comentários. Não esqueça de compartilhar com os amigos, vizinhos, colega de trabalho, por onde vocês for, divulgue esse canal. Vamos formar a maior classe bíblica do YouTube, né? Não para nossa honra, para nossa glória, momento algum, né? Que nós diminuímos e que Cristo cresça em nossa vida, que esse canal seja para a honra e glória de Cristo, que essas informações simples, básica, mas que alcance, né, o maior número de pessoas. Esse é o objetivo desse canal, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e não perca o próximo conteúdo, o próximo vídeo que já está a caminho, né? Nós vamos conhecer como que originou o mal. Então, eu já adiantei uma palhinha para vocês. Então agora vocês me devem hein? De estar aqui agora no próximo vídeo, me ajudando, me auxiliando, e ali nós estudamos a palavra de Deus junto, tá certo? Que Deus abençoe, fique na paz e até logo. Shalom.